Fala galerinha do canal Matemática Pai d'Égua, tudo beleza com vocês? Olha lá pessoal, começando novamente aí a maratona do concurso do bombeiro, né, aqui do estado do Pará, né? Edital está previsto agora para o segundo semestre, agora no mês de agosto, beleza? Então para você que quer estudar antes do edital sair, vem para cá para Matemática Pai d'Égua, porque são 20 questões de matemática e você precisa chegar lá e arrebentar, beleza? O último edital foram 20 questões e agora, se vir 20 questões, você vai estar preparado. Aonde? Aqui no canal Matemática Pai d'Égua para gabaritar matemática. Beleza, pessoal? Então, nessa maratona aqui, nós vamos resolver algumas questões de matemática dos últimos concursos, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos resolver aqui 5 questões, tá? Bem tranquilas. E, claro, né, a gente vai resolvendo questões fáceis, questões difíceis, questões médias. E a gente vai tentar resolver o máximo de questões aqui nas maratonas para o concurso do bombeiro aqui do estado do Pará. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vem comigo, já vai deixando aquele like aí, tá bom? Deixa aquele like, você não sabe como você ajuda aqui o canal Matemática Pai d'Égua. Beleza, pessoal? Então vem comigo aqui, tá? Nós já vamos resolver a primeira questão, tá? A primeira questão aqui. Bora lá. Primeira questão de matemática. Beleza. Pessoal, seguinte, ó. Ano de 2016, né? 2016, Consulplan Banca, tá? Aqui, aspirante do Corpo de Bombeiro, aqui também no estado do Pará. Joana foi ao mercado e comprou as seguintes quantidades dos seguintes produtos. Então, ela colocou aqui uma tabelinha, né? Item, quantidade em quilogramas, preço por quilogramas em reais. Então, arroz, feijão, sal, açúcar, né? A quantidade ali em quilogramas, 7, 3, 2 e 1 quilograma. E ali, uma equaçãozinha, tá certo? Onde nós temos uma variável x, tá certo? Sabendo que ela pagou um total de R$ 43 na compra, então o preço de 1 kg de açúcar Ela quer saber quanto é o preço, né, do açúcar, quanto ela pagou pelo quilo do açúcar, beleza? Então, vou até grifar aqui, né, 1 kg de açúcar. Como é que eu vou fazer? Primeiro, pessoal, ele te deu aqui um total, tá certo? Ele te deu um total aqui, ó, de R$ 43, que foi a soma do total dessa compra aqui em reais, R$ 43. O que eu tenho que fazer aqui? É óbvio que eu vou somar todos esses preços aqui e igualar a R$ 43, que foi o meu total. Mas observa que alguns eu tenho que multiplicar, porque ó, o preço aqui, ó, nessa última coluna, ele está por quilograma. E observa que o arroz eu tenho 7 quilogramas, então eu vou ter que multiplicar por 7 essa expressão. Feijão vou ter que multiplicar por 3, sal por 2 e açúcar eu vou deixar 5x menos 1, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então como é que eu monto essa expressãozinha aqui, ó? Eu vou pegar primeiro o individual, vou colocar aqui o arroz, tá? Vou até colocar aqui na frente para facilitar o nosso cálculo, ó. Presta atenção aqui. Então vai ficar 7 vezes 2x mais 0,10 centavos. Beleza? Então aqui eu tenho o seguinte, ó, 7 vezes 2x vai dar 14x. Mais 7 vezes 10 centavos vai dar 7. Ok? 7 vezes 10 centavos vai dar 7, ou seja, 0,7, né? 0,7. Beleza, pessoal? Bom, é simples aqui, ó. Então, se eu tenho 7, multiplico por 10 centavos, vai dar 70 centavos, né? Deixa eu colocar aqui 0,7. Ok. Observa que eu tenho essa primeira expressão para o arroz. Aí eu venho aqui para o feijão, ó. Claro, né? 3 vezes, ó, aí vem 4x mais 0,7, 0,70, né? Então fica 3 vezes 4x vai dar 12x aqui, ó. Mais 3 vezes 0,70 vai dar 2,10. Então vai dar 2,1 aqui, 2,10. Ok? Aqui, ó, o sal 2 vezes. Aí vem x, né? Mais 0,8, ou seja, 80 centavos. Então eu tenho aqui 2 vezes x vai dar 2x. Mais 2 vezes 80 centavos vai dar 1,60. 1,6, ok? E o açúcar é 1 kg, então vai continuar a mesma expressão, ó, 5x menos 1, beleza? Observa que a soma, né, eu tenho um total aqui, somando tudo isso aí, eu tenho um total de exatamente R$ 43. Beleza, pessoal? Então, eu vou somar aqui essa expressão,
igualar a quanto? A 43. Então vamos lá, vamos pegar a primeira expressão lá, ó, eu vou ter 14x mais 70 centavos, colocar 0,7, mais 12x mais 2,1, mais 2x mais 1,6, mais 5x menos 1. Beleza? Então vamos fazer por parte, né? Vamos somar aqui o que está com x, né? Então olha lá, 14x mais 12x vai dar 28x ou 26x. 26x com mais 2 vai dar exatamente 28x. Com mais 3 vai dar 33x, ó, 33x. Beleza? Isso aqui mais, agora, ó, 0,7 mais 2,1 vai dar 2,8, né? 2,8 mais 2,8 menos esse 1 logo aqui vai dar 1,8. 1,8, olha lá, vou fazer bem aqui rapidinho. 1,8 mais 1,6, isso daqui vai dar 3,4. 3,4, isso aqui é exatamente igual a 43, não é, pessoal? Que a soma eu tenho que igualar a 43, beleza? Então, eu tenho aqui 33x mais 34, vai ficar 33x igual a 43 menos 3,4. Então, vai ficar assim, ó, 33x igual a 43 menos 3,4. 43 menos 3 vai dar 40. E 40 menos 40 centavos vai dar 39,60, né? Então, vai dar 39,6. Então, x aqui é igual, ó, a 39,6 dividido por 33. Beleza? Bom, qual é o número aqui que eu vou multiplicar por 3, por 33, que vai dar 39,6, né, pessoal? Qual é o número? Então, eu vou fazer essa divisão aqui, ó. Bora lá, matemática básica, né? Na matemática básica, eu tenho aqui, ó, 39,6 dividido por 33. É simples, ó. Eu tiro essa vírgula daqui e acrescento um zero bem aqui. Ok? Então, vai ficar 396 dividido para 330. Então, eu vou pegar e multiplicar por 1, claro, porque por 2 vai passar. Então, 1 vezes 330 vai dar 330. Para 396 vai sobrar exatamente 66. Beleza? Bom, 66, ó, 66, eu vou acrescentar um zero bem aqui, ó, e vírgula, tá certo? 66, acrescento zero e vírgula. E aqui vai dar exatamente 2, ó. 2 vezes 330 vai dar 660, para 660, nada. Beleza? Tranquilo? Então, aqui eu tenho exatamente 1,2. Beleza? É o valor do meu x. Acabou a questão, pessoal? Não, né? Não acabou a questão. Vou apagar isso aqui e a gente finaliza agora, ó. Presta atenção. Ele quer exatamente o valor, né? O preço do quilo de açúcar. Quanto ele pagou pelo açúcar? Ele comprou 1 quilo, mas ele tem a expressão 5x menos 1. Então, eu achei o valor de x. Quanto é o valor de x? Exatamente 1,2. Então, vai ficar assim, ó, a expressão, ó, 5x menos 1. Quanto é o valor de x? 1,2. Então, vai ficar 5 vezes 1,2 menos 1. 5 vezes. Não posso pegar esse 1,2 e subtrair de 1. Regra matemática, regra da matemática básica. Primeiro a multiplicação, divisão, depois a soma e subtração. Ok, pessoal? Então, neste caso aqui, eu tenho, ó, 5 vezes 1,2. Isso aqui vai dar 6 menos 1. O resultado aqui é exatamente 5, ou seja, letra D de dado, né? Então, quanto foi pago pelo açúcar? Joana pagou por 1 quilo de açúcar, exatamente R$5. Beleza? É claro que dá para a gente fazer mais rápido, né? A gente demora numa questão assim porque a gente vai explicando, né, devagar, mas claro que dá para você fazer bem rápido essa expressão aqui, beleza? Bom, agora eu tenho uma questão de conjunto, ó, também, né? Aspirante do bombeiro, olha lá, concurso de 2016. Observe os conjuntos a seguir. Tem o conjunto A, B e C.
tá? Eu tenho o conjunto interseção, tenho o conjunto união, tá certo? E eu preciso entender e lembrar um pouquinho, né, de conjuntos. Como assim, professor? Por exemplo, se eu pedisse para você o seguinte, a banca, né? A Consulplon pede o seguinte, quais são os elementos que pertencem ao conjunto exclusivamente do A? Então seria o 6, o 5 e o 7. Quais são os elementos que fazem parte do conjunto A? O 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 11. Né? Quando ele fala do B, quais são os elementos que fazem parte do conjunto B? 1, 2, o 0, o 8, o 11 e o 10. Mas quando ele fala quais os elementos que fazem parte apenas de B, é o 0, 1 e o 2. Da mesma forma o C. Quais os elementos que fazem parte apenas de C? O 3 e o 4. Beleza? Então, é dessa forma que a gente consegue entender um pouco, né, a interpretação de algumas questões, né, de qualquer banca, né, de qualquer concurso, né, que envolve conjuntos. Beleza? Então, ele coloca essa palavra exclusivamente ou apenas. Beleza? Só que aqui, claro, ele quer a interseção e ele quer a união, né, desses do conjunto. Além, claro, né, antes de trazer a união aqui desse conjunto, eu preciso fazer uma diferença. Então vamos organizar esses conjuntos aqui, ó. O primeiro passo é tirar esses elementos daqui, tá? Isso aqui, ó, presta atenção. Eu tenho aqui o conjunto A, que faz parte do conjunto A aqui, pessoal, ó. O 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 11. Isso aqui são os elementos que fazem parte do conjunto A. Beleza? Do conjunto B, eu tenho os elementos 0, 1, 2, né? 8, 10 e 11. Ok? E os elementos que fazem parte do conjunto C. Os elementos que fazem parte do conjunto C é o 3, o 4, o 9, o 10 e o 11. Ok? Beleza. E agora? Agora eu vou para cá, ó. O conjunto formado pela operação A menos C, união de B interseção C, é exatamente igual a... Bom, primeiro eu tenho que saber fazer a diferença de A menos C. Como é que eu faço a diferença de A menos C? Quais são os elementos do conjunto A? 5, 6, 7, 8, 9 e 11. Quais são os elementos do conjunto C? 3, né? 3, 4, 9, 10 e 11. Quando eu faço a diferença do A pelo C, os elementos que tem em C, eu elimino do A. Como assim, professor? Presta atenção aqui. Quando eu falo A menos C, pessoal, eu tenho aqui os elementos de A, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. E tenho os elementos, esse aqui é os elementos de A, e tenho o elemento de C, né? Tenho os elementos de C aqui, que é 3, 4, 9, 10 e 11. Quando eu falo A menos C, tem que ser do A para o C. Então, eu vou analisar o seguinte aqui, quais são os elementos que tem no A e que tem no C também. Os elementos que tem no A e que tem no C, exatamente o 9. Então, o 9 eu corto aqui. E o outro, o 11. O 11 também eu tenho aqui. Então, A menos C é exatamente o que sobra no A. Então, A sobrou exatamente o 5, o 6, o 7 e o 8. Quando eu falo A menos C, o resultado que vai ser é exatamente os números que ficaram no conjunto A, que não tem no conjunto C. Da mesma forma que eu falasse assim, qual é a diferença de C menos A? Então, a diferença nesse caso aí seria o 3, o 4 e o 10, né? Que estaria no conjunto C, que não tem no conjunto A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, beleza. A menos C é exatamente aqui, A menos C é 5, 6, 7 e 8. União, agora a união de quem? De B interseção C. Tá aqui, B interseção C. Quando eu falo B interseção C, é o elemento que tem tanto no conjunto B quanto no conjunto C ao mesmo tempo. Quais são os elementos que tem no conjunto B e no C ao mesmo tempo? O 11, o 10, o que mais? O 0, o 1, o 2 e o 8 não tem, então é o 10 e o 11. Então aqui, B interseção C é exatamente 10 e 11. Então, o que ele pede agora? A união desses dois conjuntos. Quando eu falo união, é para juntar todo mundo, toda a galera aí. Então, vai ficar o 5,
6, 7, 8, 10 e 11. Esse aqui é o conjunto união, ou seja, de A menos C, união de B, interseção C. Beleza? Então, qual é a alternativa correta? A alternativa correta, a letra C de casa. Muito tranquilo também essa questão de conjuntos, né, pessoal? Olha lá. Agora eu tenho aqui o seguinte, ó, uma questão, né, que envolve ali o x do vértice, e a gente vai calcular aqui uma função do segundo grau. O lucro de certa empresa em reais é dado pela função f de x igual a menos 5x ao quadrado mais 600x mais 5.000, onde x é o número de meses de existência da empresa, né? Sabendo que a empresa fechou após 20 meses, de quanto teve seu maior lucro? Então, o lucro que essa empresa obteve no seu último mês de existência foi. Primeiro eu vou calcular aqui a quantidade de mês. Então, primeiro, se ele quer a quantidade de mês, né, que o lucro ali foi maior, ou seja, que o lucro foi máximo, preste atenção, quando eu falo de máximos e mínimos, quando eu falo, por exemplo, a parábola, né, estou falando de função do segundo grau, estou falando de parábola. E quando eu falo de parábola, vou até colocar bem aqui, ó, quando eu falo de parábola, vou colocar aqui, ó, eu tenho valores máximos e valores mínimos, né? Então, aqui, ó, quando eu trabalho altura máxima, lucro máximo, eu estou falando do y do vértice, né? Então, eu falo de y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Quando eu falo o tempo que essa altura foi máxima, ou o valor que aquele lucro foi máximo, eu falo de x do vértice, tá? O x do vértice, que é menos b sobre 2a. Beleza, pessoal? Então, neste caso aqui, eu vou trabalhar exatamente o x do vértice, que ele quer exatamente o valor, né? O tempo que aquele lucro foi máximo. Ou seja, quando ele coloca aqui maior lucro, ele está falando o lucro máximo. Beleza? Então, ele não quer o lucro máximo, ele quer o tempo que aquele lucro foi máximo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui após 20 meses, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o x do vértice. Primeiro eu trago a função para cá, menos 5x ao quadrado, mais 600x, mais 5.000. Bom, primeiro passo, para facilitar o meu cálculo, né, eu posso dividir todo mundo aqui, neste caso, por 5. Por quê, professor? Para não ter que calcular muito, né? Então, isso para facilitar para você, eu vou dividir todo mundo para 5. Ó. Dividido todo mundo para 5, eu tenho menos 5 ao quadrado vai dar menos x ao quadrado, mais 600 dividido para 5 vai dar 120, e 5.000 dividido para 5 vai dar exatamente 1.000. Beleza? Bom, isso aqui é igual a zero, né? Ok, e agora, professor? Agora eu vou fazer aqui o x do vértice, ó, o x do vértice, para calcular o tempo aqui. Então, eu tenho menos b sobre 2a. O primeiro passo é saber quem é A, quem é B e quem é C. Né? A está sempre ao lado do x ao quadrado. B está ao lado do x. E o C sempre está sozinho, é o termo independente, independente de x. Ok? Nesse caso aqui, o B é 120. O A é menos 1 e o C é 1.000. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, menos B, menos 120, dividido por 2 vezes o A. Quanto é o A? Menos 1. Então, vai ficar menos 120 dividido por menos 2. Isso daqui dá exatamente 60, ou seja, 60 meses. E ele fala o seguinte, ó, sabendo que a empresa fechou após 20 meses, de quanto tempo, de quando teve seu maior lucro, então o lucro que essa empresa obteve no seu último mês de existência foi. Então, eu tenho 60 meses e eu vou somar esses 60 mais os 20. Então, eu vou ter um total aqui de exatamente 80 meses. E o que é que eu faço agora com esses 80 meses aqui, professor? Eu vou substituir lá na minha função. Então, dessa forma, eu consigo encontrar ali exatamente o valor obtido. Deixa eu colocar aqui outra cor. Então, eu tenho o seguinte, ó, que a função de x é igual a menos 5 vezes 80 ao quadrado, né? 80 ao quadrado, mais 600 vezes 80, onde tem x eu vou colocar 80, né? Mais 5.000. Beleza? Então, a função aqui, em relação a 80, vou colocar bem aqui, ó, 80. Então, f de 80
é igual a menos 5 vezes 80 ao quadrado. Você pensa o seguinte, ó, 8 ao quadrado vai dar 64. E 0 ao quadrado, 2 zeros. Pronto. Aqui, ó, 8 vezes 6, 48. Quantos zeros tem? 3. 1, 2, 3. E aqui eu tenho os 5.000. Beleza? Então, aqui, ó, f de 80 é igual a menos 5 vezes 6.400. Ó, 5 vezes 0 é 0. É 0. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 6 vai dar 30, 32. Menos 32, né? Tem um menos aqui, eu não posso esquecer. Menos 32, mais 48.000, mais 5.000. Então, eu tenho aqui, ó, que o F, né, de 80 é igual menos 32.000 mais 48.000. Olha, menos com mais é menos. Subtrai e conserva o sinal do número maior, que neste caso é o 48, então vai ficar positivo essa conta. Eu vou subtrair e ficar positivo. 32.000 menos 48.000, isso aqui vai dar exatamente 16.000. Positivo, por quê? Conserva o número maior. O que é o número maior? 48, e o sinal do 48 é positivo. Então, fica 16.000 mais 5.000. Então, neste caso aqui, eu tenho que a função de 80 é igual a 21.000. Ou seja, então o lucro que essa empresa obteve no último mês de existência foi exatamente 21.000. Gabarito, letra D de dado. Beleza? Uma questão de função, onde você trabalhou o x do vértice aqui para calcular a quantidade de meses e depois substituir lá o valor de meses na função e achar exatamente o valor aí, né? O lucro que ele teve, ou seja, o lucro máximo que foi 21.000. Show de bola? Beleza? Então, bora lá. Agora eu tenho o seguinte aqui, ó. Em uma cidade, a razão do número de habitantes do sexo masculino pelo número de habitantes do sexo feminino é de 5 para 6, né? De 5 para 6. Sabe-se que a cidade possui 143.000 habitantes. Assim, o número de habitantes do sexo masculino dessa cidade Posso trabalhar aqui uma divisão proporcional, tá, pessoal? Então, olha lá, presta atenção. Quando eu trabalho divisão proporcional, é simples. Eu armo da seguinte maneira, ó. Então, eu vou colocar aqui o sexo masculino, né? E o sexo feminino. Masculino, eu vou colocar M aqui, ó. M está para... Olha a razão aqui, ó. A razão do número de habitantes do sexo masculino pelo número de habitantes do sexo feminino. Então, é nessa razão aqui, ó, de 5 para 6. Masculino, 5. Isso aqui, ó, feminino, 6. Isso aqui dá exatamente 143.000. 143.000, ok? Vou colocar aqui o 0, né? Ficar mais bonito. E aqui, ó, eu somo os denominadores. 5 mais 6 é 11. Beleza? Tranquilo? E agora? Agora eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que achar minha constante de proporcionalidade. 143 dividido para 11, né? Vai dar quanto isso aqui, pessoal? Isso aqui vai dar 13. 13.000. 13.000. Beleza? 13.000. Ok. Agora, quando eu acho a minha constante de proporcionalidade, ó, essa aqui é a minha constante de proporcionalidade. Isso aqui é igual a isso, que é igual a esse, que é igual a esse. Eu tenho uma constante de proporcionalidade aqui. Então, se eu quero achar, por exemplo, aqui, ó, um número de masculinos, eu vou igualar a minha constante. Se eu quero achar exatamente o número de femininas, eu vou igualar aonde? A 13.000. Beleza? Que é a minha constante. Então, vamos lá. Eu posso fazer por parte aqui, ó. Masculino, M sobre 5, isso aqui é igual a 13.000. Então, M é igual a 13.000, passa multiplicando 5. Então, 5 vezes 13 dá 65. Então, aqui dá 65.000. Ok? Então, o número de habitantes do sexo masculino é 65.000. Gabarito, letra B de bola. Professor, se eles pedissem o número de habitantes do sexo feminino, aí você faria isso aqui, ó. Pegaria o F sobre o 6, isso aqui é igual a 13.000. Então, ficaria F igual a 13.000 vezes 6. Então, F é igual a 0. 6 vezes 3, 18. Vai 1, 78.000. Ou seja,
Aqui eu tenho, né, o número de habitantes tanto do sexo masculino como do sexo feminino aqui, através da divisão proporcional, né, quando eu trabalho as razões aqui. A igualdade de razões, onde eu chamo de proporção. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, foi essa as questões dessa pequena maratona aí, né? Então a gente vai resolver muita questão aqui do concurso do bombeiro, tá certo? Aqui do estado do Pará, e até agosto que vai sair o edital, a gente já está fera aí na matemática, beleza? Então, vem pra cá, porque aqui eu vou fazer a matemática ficar ridícula de fácil para você. Beleza, galera? Se inscreva no canal, seja membro aí do canal, de alguma maneira você vai ajudar aqui o canal, tá certo? Me segue lá na rede social, @matemática_paidégua lá no Instagram, que lá eu coloco muitas dicas também para concurso público, beleza? Então, vem para cá, venha fazer parte da família Pai d'Égua se você ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo aí para um amigo, para um parente, para quanto mais pessoas assistirem esse vídeo, é melhor para o canal, tá? E melhor para muitas pessoas que querem passar em um concurso e querem mudar o seu futuro, né? Querem ser um funcionário público aí. Beleza? Tranquilo? Vem comigo, tamo junto, sempre. Aqui é Matemática Pai.